Alentejo. Neste vídeo vamos descobrir a magia que esta palavra encerra. Continuamos na nossa viagem agora por terras de Portugal e estamos em Castro Verde. Castro Verde. Curiosamente nunca tínhamos parado em Castro Verde. Sempre passagem. Sempre passagem, caminho de um destino diferente. Desta vez decidimos parar em Castro Verde e vir descobrir esta vila alentejana. Olha, é a terra da petarda. É A verdade. petarda é uma ave gigante, assim tipo do tamanho de um peru, Que vivia aqui nas que Searas. vivia aqui e alentejanas. que está em extinção. Eh, E nós? Vamos ver se ajudamos a petarda a aguentar. A ajuda às abetardas ficaria para mais tarde, agora era a altura de irmos conhecer as ruas de Castro Verde. Logo por ali ficámos a saber que esta vila faz parte dos Caminhos de Santiago. É incontornável. A primeira visita quando chegamos a qualquer localidade é o posto de turismo. E vem logo o museu, à sua direita. Sim. Obtidas as informações necessárias, por ali nos demoramos a conhecer os produtos que estas terras produzem e os hábitos locais. Em Castro Verde, entre os muitos pontos de referência que definem a cultura e a ruralidade e a vida que por aqui existe, há a abetarda, que é uma ave fantástica que habita as estepes, ou habitava as estepes serlíferas. Parece que ainda há aí um centro interpretativo, que pessoalmente vamos descobri-lo. E depois há uma outra tradição muito importante que é o canto alentejano. É transversal a todo o Alentejo, mas aqui assume algum significado. E está aqui do José Luís Jonas. Eram os homens do campo que tinham no canto a receita para os males do corpo e do espírito. O canto era a vida, cantar significava fazer parte. Era a forma mais eloquente de comunicar. O canto é um hino, um grito de sabedoria condensado no tempo. É o que o Alentejo tem de bonito. É esta filosofia de vida que a nós nos impressiona e que nos faz gostar de passear por estas terras. E o símbolo da abetarda sempre lá em cima. Estamos na rua Afonso Henriques. Não nos esqueçamos que por aqui reza a lenda que terá havido a Batalha de Ourique. Fico sempre na dúvida se existiu por aqui ou não. Essa Batalha de Ourique existiu mesmo. Mas enfim. Segundo os cronistas. E aqueles que nos acompanham no YouTube e que fazem o favor de nos mandarem as explicações históricas sobre os locais que temos visitado, que nós agradecemos sempre, e são muitos, nos, por vezes até chamam a atenção para alguns pormenores que nos escapam, mas esta rua do Afonso Henriques era uma das ruas mais importantes. Vinha ali da zona central de Castro Verde e passava aqui junto à Basílica Real e é rodeada de casas que nos têm cilindrado. Sim, muito bonitas. Muito bonitas estas Como casas. esta casa aqui atrás de nós, uma casa com uma fachada de aparato, encimado com pequenas esculturas nas cúpulas. Aproximava-se a hora do almoço e, como gostamos de experimentar a culinária local, fomos à procura de um restaurante que a pudesse oferecer. Cristina, estou completamente de acordo. Pode ser aqui na Casa do Alentejo. Vamos ver a evento num tablet. Tem um tablet. Alguma coisa que te esteja a impressionar ou não? Então, Para primeiro prato vai um cachaço no forno com castanhas, com castanhas. não é? E as batatas são muito boas. Então, Eduardo, Desculpa, eu vou repor aqui qualquer coisa, até porque agora temos uma carne de olvidar com migas de espargos. Mais um problema para resolver. agora temos uma sericaia com doce de elvas. O António vai se desgraçar completamente. Esta refeição aqui na Casa Alentejana, não é? Como é que se chama? Casa do Alentejo. Casa do Alentejo, é a mesma coisa. Em Castro Verde, devo-lhes dizer que foi um sacrifício
foi levado a bom termo, com muito esforço, muita dedicação, muita vontade. Um sacrifício de comer. E agora estamos aqui numa rua pedonal em Castro Verde. Quem diria que no meio do Alentejo, numa pequena povoação, uma pequena vila, Que há ruas há uma rua pedonais. pedonal. É um local a visitar, Castro Verde. Abra para libertar a andorinha. Então, Olha, és tu, a andorinha. obrigada. Cheira um alecrim. É, estas ervas do Alentejo são um espetáculo. E nós vamos para o Museu da Lucerna. Este ano houve muita azeitona, não houve? São boas. Mas o preço do azeite não para de subir. Então, depois até um explico-me. Isso também eu gostava que alguém, que alguém explicasse, não é? Há de especulação, não é? Especulam com o preço. Este é um dos grandes patrimónios que o Alentejo tem, a capacidade que as suas gentes têm de estabelecer uma conversa amigável com qualquer um que os venha visitar. E aqui era para os animais beberem. Cheira para os animais. Coitado, está aqui um que está com bastante sede e não há ninguém que o chegue aqui ao pé do bebedouro. E tens um lavador aí como tu gostas. Um lavador da aldeia. Olha, queres ir à autocaravana buscar a roupa para lavar aí? Está aqui este jovem, pá, que está aqui a pastar, mas ele não está preso, pá, não. Nem eu vejo. Ah, está preso numa pata. Está preso na pata. Eu parecia que estava solto, mas não. A Cristina não conseguiu resistir. Enquanto eu filmava, arranjou para ali um recipiente e foi buscar água para dar de beber ao animal. Que alimenta esta fonte. Ao princípio até parecia que o animal não acreditava que os turistas fossem tão simpáticos, mas o que é verdade é que passado um pouco já estavam ali uma amizade. Infelizmente que a garagem da autocaravana já está cheia, senão ainda vinha mais um elemento na comitiva. Estamos num espaço que nos fala sobre um dos objetos mais interessantes que vem desde a antiguidade, há muitos milénios. Este objeto é usado para acompanhar o ser humano naquilo que é mais importante, que é quando cai a noite, quando vem a escuridão, ter algo que lhe dê luz. É a lucerna. Este é o Museu da Lucerna em Castro Verde. Como eu estava a dizer, a lucerna é um objeto que nos acompanha há milhares de anos. E vamos fazer a visita para que possam descobrir como é que funcionava e como é que era utilizado. E não só, também ver a decoração que as lucernas têm, porque não era só um objeto utilitário, era também um objeto quase que decorativo, porque eles são há uma expressão artística nestas lucernas que passa por figuração mitológica, por figuração social, sexual. Tudo está inserido, toda a vida estava inserida nestas lucernas que nos acompanhavam quando a noite caía e precisávamos de algo que calumiasse as nossas noites. A escrita alfabética, invenção fenícia, destinava-se a facilitar as comunicações através de um texto. Lembram-se quando tivemos em Almodóvar e mostramos o Museu da Escrita Epigráfica? Aqui temos um outro testemunho, e neste caso é um original. Uma laje com as inscrições, com a figuração deste alfabeto. Argila, um combustível que podia ser o azeite e um pavio. Era o suficiente para que estes objetos nos iluminassem a noite. O autocaravanismo tem-nos proporcionado viagens com encontros fantásticos. Acompanhem-nos nesta visita. Por aqui viemos a encontrar um local onde o mestre José Abreu dá uma nova dimensão à viola campaniça. Dizer, nós quando falamos da viola portuguesa, normalmente falamos da viola do fado. E no caso de onde teve a visitar, teve o Sr. Domingos Machado, você esteve em Braga, sendo assim, é a zona da viola braguesa.
Se fosse para Amarante, via a Amarantina. Se fosse para Coimbra, via a Toeira. Se fosse nas Beiras, numa zona que via a Beiroa. No Alentejo, vê a Campaniça. Se for para os Açores, vê a viola que eles chamam lá de dois corações. Com a pronúncia que eles fazem. E se fosse para a Madeira, havia a viola, acho que eles chamam a viola da terra ou viola de arames. Irmãs não pode ser igual, mas os irmãos são muito parecidos. Podemos dizer que são primas umas das outras, porque de acordo com a região, de acordo com o cante, com o folclore de cada região, elas foram-se desenhando e afinando. Por exemplo, nós aqui com a Campaniça, mas isto só para dizer uma coisa, há muitos anos ninguém chamava Campaniça, nem Beiroa, nem Toeira, nem nada. Os estucadores, daquelas pessoas que nós conhecemos, os velhotes que pronto, nos transmitiram essa tradição, eles pura e simplesmente, norte da sul do país, chamavam a viola. Para eles só existia a viola. Beiroa, Toeira, mas o que era isso? Não existia. Os etnomusicólogos é que tiveram essa tentação, tiveram essa preocupação em designar a viola de acordo com a região onde ela estava e de acordo com o folclore, de acordo com aquilo que eles viam. Campaniça, aqui nós somos os campaniços nesta zona de Castro Verde, Terras Brancas ou Campo Branco, como chamam. E não é só Castro Verde, campaniços são mais esta região aqui. Se formos para Beja são barreiros, se for para a Serra são serrenhos. E a campaniça foi o nome que eles deram, principalmente porque os últimos tocadores estavam aqui. O Timonel Bento, Chico Bailão e outros senhores estavam nesta zona, a zona do Campo Branco, ou a zona campaniça. E então os etnomusicólogos ainda tentaram chamar viola de Beja, mas isso parece que não ficou. E então ficou a viola campaniça. Viemos encontrar aqui em Castro Verde um centro que promove a viola campaniça. Temos José Abreu, o mestre que faz a promoção, a divulgação e mostra como é que se constrói a estes jovens alunos que aqui estão, que serão os seguidores de toda esta arte da produção da viola campaniça. É isto que vocês podem encontrar quando visitarem Castro Verde. Não é só a gastronomia, não é só a sopa de cação, a cozido de grão, há muito mais para visitar no Alentejo. E neste centro de arte e também ocupacional viemos encontrar uma aula de pintura. Por aqui é o mestre José Bravo que estimula o processo criativo da rapaziada aqui de Castro Verde. E eu digo rapaziada no bom sentido, porque o espírito não tem idade. Igreja Matriz de Castro Verde. Aqui na Basílica em Castro. Como é que esta igreja se chama? Basílica? Basílica Real de Castro Verde, para mim é o nome mais bonito. E o nome bonito também é da recepcionista, a Nicole, que se fez o favor de nos acompanhar aqui numa pequena visita, mas vamos regressar amanhã. Vai estar cá um companheiro de trabalho, que é o Ricardo, que nos irá acompanhar numa visita guiada aqui à igreja, esperamos nós. Será o guia, não é? Mas primeiro, e por sugestão aqui da Nicole, vamos a entradas, onde vamos ver o o Espaço Rural, o Museu da Ruralidade. Mas entradas é o nome da localidade. E tem também um restaurante que se chama Cavalariça. Isto é suspeito. Eu acho que ele vai por causa do restaurante. Mas vamos por bicicleta, que é para abrir o apetite, que é para estar mesmo no ponto certo quando chegarmos lá. Mas a Nicole ainda nos chamou a atenção que mesmo ali ao lado, no edifício da Câmara, havia algo muito interessante para irmos ver. Abetardas embalsamadas. No campo, certamente que iria ser muito difícil observar este peso pesado do mundo das aves. É uma das aves voadoras mais pesadas do mundo, chegando o macho a pesar 15 kg e uma fêmea ronda normalmente os 5. No inverno, os dias acabam cedo e estava na altura de regressar à autocaravana. Não se esqueçam que Castro Verde faz parte do itinerário da Nacional 2. Começava um novo dia. Tínhamos partido de bicicleta para percorrer alguns dos campos que fazem parte da Reserva da Biosfera reconhecida pela Unesco. Entre Castro Verde e a povoação de Entradas vamos encontrar um centro de educação ambiental que tudo nos explica sobre este fantástico património natural. Proteção especial, não é? Que são 89 mil hectares.
Pronto, esta parte aqui tem-se vista de tarde aqui deste lado. Encontrar as abetardas no seu elemento natural por aqui é difícil, embora possam ver ali uma reprodução, depois com um pouco de imaginação, mas muito mais espécies podem ser por aqui observadas. Curioso o nome da próxima localidade para onde nos havíamos de dirigir. Agradável passear por aquelas ruas, mas como era da hora de almoço, os passos já nos conduziam para o próximo restaurante. Chegámos à hora certa, que pouco depois a sala estava completamente cheia. Entretanto, já tinha chegado a caldeirada de borrego para se poder fazer um teste. Vamos dar início aqui à função com o caldeirada de borrego. Passou no teste. Agora vamos continuar. Como somos dois, mandamos vir sempre 2 pratos, mas primeiro um e depois o outro, para poder fazer uma análise correta. Vamos aqui comer veado estufado. Este também teve nota positiva. E para terminar a função foi uma encharcada. Felizmente conseguimos sobreviver e da parte da tarde fomos visitar o Museu Rural. Este espaço museológico é muito interessante. Não nos fala apenas de objetos. Fala-nos também das gentes, das pessoas que habitam este espaço alentejano. O vinho da talha, uma das formas mais primitivas de fazer a vinificação, de fazer a produção do vinho. Aqui neste caso está pronto, na próxima semana já vai ser aberta a talha e vai ser provado o vinho. Este não era alentejano, mas quase. Mas estes aqui à frente são de facto alentejanos. E muitas são as histórias de vida que por aqui podemos descobrir. Quando passarem por Castro Verde, entradas, não percam esta visita. Entrada por saída. Há pouco estávamos em entradas e já estamos aqui em Castro Verde de novo. E agora para visitar a Igreja Nossa Senhora da Conceição, ou a Igreja Matriz de Castro Verde, ou a Basílica Real de Castro Verde. Fomos recebidos pelo Ricardo, que nos foi contando das histórias que este espaço encerra. O seu museu e, muito especialmente, os painéis de azulejos que forram as paredes da Basílica. Recuar ao ano de 1139 e acompanhar o Afonso Henriques na sua batalha contra os mouros, que permitiu consolidar Portugal como país, é tudo o que podem descobrir com a ajuda do Ricardo. E podem crer, as lendas e as histórias que o Ricardo conta sobre esta batalha, até parece que aqueles painéis de azulejos ganham vida. E até nós ganhamos vida a subir ao campanário da igreja e usufruir daquela bela paisagem que se pode desfrutar. Mas antes do dia terminar, ainda regressaríamos ao Centro de Artes e da Viola Campaniça para assistir a uma aula de viola campaniça com o mestre Pedro Mestre. Já trabalha desde 2017 e então são assim já dezenas de violas a tocar. Só nos restava agradecer a todos estes elementos do Centro de Artes que tanto fazem pela cultura popular. O céu já apresentava as cores que anunciavam a partida de mais um dia, mas ainda tivemos tempo de ir visitar o moinho. Costuma estar aqui um senhor que dá apoio aqui à visita do moinho de vento, mas neste momento parece que não estará por aqui. Moinhos, estes locais recordam-nos sempre vidas passadas. Épocas em que a vida era vivida numa escala, digamos, mais humana. Ficaria por uma próxima passagem em Castro Verde uma nova visita ao moinho, possivelmente já acompanhadas pelo moleiro, porque o dia chegava ao fim e também este vídeo. Mas esperamos que as nossas viagens continuem. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos poder continuar a viajar juntos.